Hey guys! Então, estamos aqui mais uma semana e hoje a gente vai falar sobre algo muito específicozinho, mas que assim, a gente já meio que sabe e com certeza vai conseguir identificar isso porque a gente já viu todas essas questões nas dicas anteriores, ok? Então presta bem atenção só pra gente se ligar nessa característica porque vai ajudar muito a gente na resolução de questões. Let's go? Então, pessoas, hoje a gente vai estar falando de word repetition, repetição de palavras. Só que quando a gente fala dessa repetição de palavras, ela vai estar muito intrínseca, tá? Ligada exatamente ao que a gente já sabe, ao nosso conhecimento prévio. Por quê? Porque toda vez quando a gente se esforça para identificar o significado de alguma palavra, essa palavra vai ficando na nossa cabeça e isso vai fazendo um sentido para que posteriormente, ou seja, depois, a gente consiga identificar esse mesmo significado em outros contextos, certo? Por que a gente vai falar de repetição de palavras aqui para vocês? Questão de prestar atenção para que a gente vá adquirindo vocabulário e vá desenvolvendo essa compreensão mais profundamente. Porque veja, a cada palavra que a gente vai anotando ou vai decorando, tudo isso vai ajudar a gente na compreensão daquela palavra nos mais diversos contextos. Porque veja, mesmo que as palavras em língua inglesa ela tenha vários significados específicos em contextos específicos, quando nós sabemos o significado principal daquela palavra, nós conseguimos encaixar ela de forma mais inteligente e conseguir identificar quando ela não se encaixa com aquele significado. Ou seja, quanto mais a gente tenta adquirir esse vocabulário, quanto mais esse vocabulário aparece em questões, em textos, em músicas, mais a gente vai adquirindo o valor daquele vocabulário. Ou seja, toda vez que você tenta compreender e desenvolver a sua leitura em relação a qualquer coisa, você vai adquirindo muitas palavras que você não fazia ideia que existia, certo? Então tudo isso está ligado exatamente a como você vai posicionar esse significado que você já sabe nos mais diversos contextos. Um dos aspectos que nós mais identificamos como repetitivos dentro dos textos, músicas, enfim, é a repetição dos tempos verbais. Ou seja, a maioria dos verbos, dos substantivos, eles estarão concordando com um tempo. Ou seja, esse tempo verbal, passado, presente ou futuro, ele vai estar totalmente interligado com esses verbos, tá? E com algumas marcações temporais. Por exemplo, no presente nós temos as marcações adverbiais, né? Que são os nossos advérbios de tempo. Por exemplo, now. Então, toda vez que a gente tenta compreender aquele contexto, a gente precisa colocar ele em um tempo verbal específico, porque isso vai ajudar na compreensão de como é que aquele acontecimento está posicionado no tempo e espaço, certo? Então, toda vez que a gente vai ler alguma coisa, a primeira coisa que a gente identifica é se aquilo está no presente, no passado ou no futuro. Porque essa repetição de tempo verbal vai ajudar a gente a tentar compreender por que aquilo está posicionado naquele tempo verbal e por que eles estão utilizando aquele tipo de informação, tá? Por exemplo, se nós no Enem 2020/21 fôssemos falar do coronavírus, ele estaria sendo representado em um passado, porque ele já teria passado. Ele tanto pode ser representado no passado, que ele vai ser representado, vamos ter fé, como no presente, certo? Então tudo isso vai identificar para você em que tempo verbal aquela informação está posicionada e como aqueles verbos que você já sabe, que você sabe a escrita, sabe o significado, vão estar posicionados naquele contexto. Porque veja, quando você sabe que um verbo, certo? Tá no presente, por exemplo, o verbo play, o verbo study, o verbo teach. Todos eles estão no presente,
certo? Presente simples. Então, se você sabe que aqueles verbos estão no presente, o próprio texto vai estar no presente. Então, aquela informação também vai estar no presente. Então, você já tira muita informação apenas desses dois aspectos repetitivos, certo? Tanto dos verbos que você já sabe, quanto dos tempos verbais que você já identificou. Isso interligado vai te dar uma linha de raciocínio muito mais tranquila para você compreender aquilo que você está tentando ler nas questões do Enem ou em qualquer coisa que você esteja tentando desenvolver, ok? Pessoal, além de todas essas informações que eu já dei aqui para vocês, nós temos também a repetição muito grande, tá? De artigos e conjunções. Eu aposto aqui com vocês que vocês já viram a conjunção of, que eu vou estar colocando aqui, tá? Então você vai ver. E a conjunção and. Elas são muito utilizadas porque elas são conjunções muito tranquilas de serem utilizadas e a significação delas, por elas mesmas, fazem com que o texto tenha uma fluidez mais tranquila para o leitor, tá? Então esse of, que significa de, e o and, que significa e, né? Por exemplo, eu estava andando no parque e encontrei a professora Emily, por exemplo, né? Esse and, ele vai estar conectando as duas frases, ou seja, dando fluidez e dando significado ali pro seu texto, para ele não ficar sem conexão, né? Que a gente chama de coesão, tá? Então, essa repetição de artigos, por exemplo, o artigo the, tá? Que ele vai estar exatamente conectado aí com os artigos em português o, a, os e as. Tá vendo que a gente só tem um? Língua inglesa é muito fácil, tá? A gente só tem um e ele não complica em nada. O que é que vai determinar se ele é feminino ou se ele é masculino? Você pode me perguntar isso. Exatamente o substantivo que vem depois, tá? Quando eu falo the boy, o menino, the girl, a menina. Então, quem vai determinar se esse the, ele vai estar se referindo ao gênero masculino ou feminino, vai ser exatamente o substantivo que vem depois, tá? Então, toda essa identificação de elementos simples, tá? Aqueles elementos que você já conhece e que você vê várias vezes em vários textos, ajuda você a identificar e compreender melhor os textos que vão vir a seguir, tá? Então, qual é a dica primordial de hoje, assim, para vocês saírem pensando nela? Anotem palavras que vocês desconhecem. Por quê? Porque ao passo que vocês forem vendo as questões, ou as músicas, ou os próprios textos que vocês queiram ler, aquelas palavras vão se tornando repetitivas. E essa repetição vai ajudar com que você consiga compreender exatamente o quê? O que é que ela significa? Os múltiplos significados que ela pode ter. Ok? Então, pessoas, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui a minha mensagem, tá? E stay tuned, né? Fiquem atentos, porque sexta-feira vai ter um vídeo de resolução de questão e eu aguardo vocês lá para acompanharem essa resolução de questão aí comigo, ok? Então, até sexta!